Agora vamos ver o conteúdo de história. Estamos estudando sobre a civilização egípcia, não é verdade? Eu pedi para vocês, inclusive, pesquisarem a respeito de curiosidades sobre a civilização egípcia, que são várias informações, são muitas informações. Então, pesquisem, estudem. É muito interessante essa civilização. E agora vamos ver sobre os principais deuses egípcios. Encontra-se já no módulo 2 de História e começaremos a partir da página 130. Bem, gente, a gente tinha parado falando a respeito da religião da civilização egípcia, na verdade, e vimos que eles são politeístas. O que é isso? Eles cultuavam vários deuses. E os deuses que eles cultuavam tinham formas. Poderia ser uma forma humana, como chamamos de antropomorfismo, podem ter também forma de animais, como zoomorfismo, ou ainda misturar a característica de ambas as formas, que é o antropozoomorfismo. Alguns deuses eram cultuados em todo o Egito e outros adorados em apenas algumas cidades. Para os egípcios, os deuses controlavam a vida e a morte das pessoas. Depois da morte, a pessoa deveria prestar conta dos seus atos no tribunal de Osíris, que era o deus dos mortos. Os egípcios cultuavam Ísis e Osíris. Acreditavam-se que Osíris, representado pelo rio Nilo, deus da vegetação e das sementes, e sua esposa e irmã Ísis, deusa da vegetação, tinham povoado o Egito e ensinado aos camponeses as técnicas agrícolas. Segundo a lenda, o deus Sete, vento quente do deserto, apaixonou-se por Ísis e por isso assassinou Osíris, que ressuscitou e foi para o além, tornando-se assim o deus dos mortos. Após a morte de Osíris, a Ísis chorou tanto que provocou as cheias do rio Nilo, tornando possível a prática agrícola. E esta lenda, portanto, é muito utilizada para explicar o período de seca e as cheias periódicas do rio Nilo. Horus, que é o deus falcão, o sol levante, era o filho de Osíris e Ísis. E a partir da observação que os egípcios tinham da natureza, vendo todos os anos as sementes morrerem e ressuscitarem, aprenderam a noção de imortalidade. Mas e aí, quais são os principais deuses egípcios? Além do Osíris, da Ísis, do Horus, os principais desses deuses egípcios foram o Anubis, que é representado como um homem com cabeça de chacal. Era o juiz do reino dos mortos e o protetor do embalsamento. Tem também o Tote, que é o inventor da escritura e senhor da ciência e da sabedoria, representado com a cabeça de Ibis. Tem o Bastet, que é a deusa com a cabeça de gata, era a guardiã dos livros da dança, da música e da magia. Também Maat, que é a guardiã da justiça e da verdade, representada como uma ave com rosto humano e como uma mulher com penas na cabeça. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, como também acreditavam que a alma necessitava de um corpo para ser abrigada. Para os egípcios, após partir desta vida, a alma comparecia ao tribunal de Osíris para ser julgada. Em caso de absolvição, a alma podia reocupar o corpo ao qual pertencera. Mas para isso, era necessário que o corpo estivesse em condições de recebê-la. Por esse motivo, os egípcios desenvolveram a técnica de mumificação. Após a morte, retiravam as vísceras e o corpo era desidratado com a ajuda de um sal especial. Depois, o corpo era banhado com óleos aromáticos e envolvido com faixas de tecido de linho. As vísceras eram colocadas em vasos canopos, ou seja, urnas, e somente o coração era substituído por um objeto. Praticamente todos os mortos eram embalsamados e mumificados. Porém, dependendo da classe social do morto, o corpo recebia tratamento e túmulos diferenciados. Os serviços funerários variavam de acordo com as condições econômicas do falecido. Nós vamos ver agora algumas imagens a respeito do processo de mumificação. Vocês podem acompanhar também através do livro de vocês, tem várias informações. Então, vocês viram aí como é a técnica de mumificação. E essa técnica vai depender também da condição. Agora, imagine um faraó com muitas riquezas. Ele era muito bem protegido, o corpo dele. Inclusive, como vimos anteriormente, nas aulas anteriores, que era por isso que foram construídas aquelas pirâmides enormes para guardar o corpo do faraó, que também era considerado um deus, não é verdade?
Gente, a atividade de história está nas páginas 132 e 133. Vocês vão responder em uma folha, tá bom? Para entregar. Vocês podem ver aí que temos aí um pouco da escrita egípcia. Como é que os egípcios escreviam? Eles escreviam de cima para baixo e em colunas, não em linha como nós. Então, vocês vão escrever frases com a escrita egípcia. Vocês podem escrever várias formas de escrita como usando esses códigos. E essa atividade precisa ser entregue em uma folha, tá bom? Com um cabeçalho para contar como nota de vocês na participação e registro das atividades. Lembrando também que ficou como atividade extra pesquisar e escrever na folha outros deuses egípcios. Isso tudo vocês podem encontrar na internet. Que além desses que nós falamos, também teve outros deuses presentes na religião da civilização egípcia. Na aula de ciência, estudaremos a história do relógio e a fase da lua. O conteúdo está no seu livro de ciências, módulo 1. Tá bom? A partir da página 233. O homem, desde muito tempo, sempre tentou medir o tempo. E bem provável que a primeira forma de medir o tempo foi através da observação dos fenômenos da natureza, dos corpos celestes, como o Sol e a Lua. Por isso, a astronomia é considerada uma das ciências pioneiras na criação de medidores de tempo. O primeiro aparelho capaz de indicar a hora do dia foi o relógio de sol, que era uma vareta fincada no solo, iluminada pela luz solar durante o dia. Porém, o relógio de sol só funcionava durante o dia, e em dias ensolarados também, não é? Então, eles tiveram que procurar outras formas de medir o tempo. Então, criaram um relógio de água, mas precisavam transportar esse relógio. Então, foram surgindo outros modelos, como o relógio de areia, conhecido também como ampulheta. Foi criado também o relógio de fogo, que além de marcar o tempo nas noites, ainda iluminava o ambiente. Um desses relógios também era o relógio de azeite, tipo candeeiro, que também recebia o nome de lâmpada relógio ou silencioso. O relógio mecânico surgiu no século XIII, mais utilizado pela humanidade. Com o tempo foram ficando cada vez menores, até virar esse relógio de pulso. E no ano de 1930 foi feita a utilização da eletricidade para fazer o relógio funcionar. E depois, com o desenvolvimento da eletrônica, em 1930, Morrison construiu o primeiro relógio a cristal de quartzo. E no final da década de 1950, começaram a surgir relógios de quartzo menores. Atualmente, temos o relógio atômico, que serve para medir intervalo de tempo através de frequências de ondas eletromagnéticas. Façam a leitura do texto, tá bom? Com muita atenção, para vocês conhecerem mais essa história sobre o relógio. Agora vamos de fases da Lua. Bem, podemos perceber que a Lua muda constantemente de aparência ao longo do mês. Às vezes ela aparece cheia, outras vezes com a metade iluminada e outras com uma linha fina de luz. Nessa imagem, podemos observar o aspecto do disco lunar da forma como ele é visível para nós na Terra. Vemos que no quarto minguante e no quarto crescente, a parte visível da Lua tem a forma de um semicírculo. Já a lua cheia é um círculo todo iluminado, enquanto na lua nova o círculo é todo preto. Nesse esquema, os contornos representam as partes da lua que estão refletindo luz na nossa direção. Na fase da lua nova, nós não podemos observá-la. Mas por que o nome quarto crescente e quarto minguante? Por que o termo quarto? Porque, nesse caso, vemos apenas a metade da metade da lua iluminada, daí o termo 1/4. A lua, ela faz um movimento de translação ao redor da Terra com um ciclo de fases que dura 29,5 dias, definido como mês lunar. A este mês lunar damos o nome de período sinódico da lua. O intervalo de tempo entre duas luas cheias ou duas luas novas será de 29,5 dias. Esse valor é muito próximo de 30 dias. Por isso, no ano de 365,25 dias, nós temos 12 meses relativos a 12 luas que ocorrem aproximadamente dentro de um ano. Uma outra característica importante da Lua é que rotação e translação são sincronizadas. O período de rotação é exatamente igual ao período de translação. Isso permite que o nosso único satélite natural, que é a Lua,
certo? Apresente sempre a mesma face voltada para a Terra. E nessa imagem vemos como a Lua foi vista a cada dia do mês de março de 2018. Os eclipses lunares. Segundo o dicionário de língua portuguesa, eclipse é um fenômeno em que um astro deixa de ser visível, totalmente ou em parte. São fenômenos mais raros de acontecer do que as fases da Lua. Isso porque o plano da órbita da Lua está inclinado a 5 graus em relação ao plano da elíptica, que é o plano no qual encontramos a Terra orbitando ao redor do Sol. Como vemos na figura. Podemos concluir que a sombra da Lua raramente encontrará com a Terra e a sombra da Terra raramente encontrará com a Lua. Por isso, não é todo mês que ocorrem os eclipses. Bem, há dois tipos principais de eclipses, o eclipse solar e o eclipse lunar. E os eclipses ocorrem quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham. O eclipse solar ocorre quando a Lua se alinha entre o Sol e a Terra, projetando sua sombra sobre a Terra. E já no eclipse lunar, ocorre quando nos alinhamentos dos astros a Terra fica entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre a Lua. Temos 3 tipos de eclipse solar. Tem o eclipse solar total, ocorre quando a Lua cobre completamente o Sol, mantendo a região atingida às escuras. Tem o eclipse solar parcial, que é quando a Lua cobre parcialmente o Sol, ficando o local da Terra atingido pelo eclipse na região da penumbra. E tem o eclipse solar anular. Ocorre quando a Lua está mais afastada da Terra e não consegue cobrir totalmente o Sol, ficando visível um anel em volta da Lua. Já eclipse lunar, temos 2 tipos de eclipse lunar. O eclipse lunar parcial e o eclipse lunar total, uma vez que o eclipse lunar penumbral é imperceptível ao olho nu, pois o mesmo apenas diminui levemente o brilho lunar. No eclipse lunar parcial, a sombra projetada pela Terra não cobre totalmente a face da Lua cheia. E já no eclipse lunar total, ocorre quando a Lua, Terra e Sol estão completamente alinhados, ficando a Lua mergulhada na sombra. E aí, esse conteúdo vocês vão ler com atenção. É muito interessante sobre as fases da Lua também, certo? E os exercícios vocês vão responder, colocar em uma folha para entregar, tá bom? Lembrando que na página 242 temos uma cruzadinha. Vocês vão responder, mas essa cruzadinha vocês não precisam entregar, tá bom? Somente as atividades da página 239 até a 241. Bem, gente, em geografia, começamos a estudar as zonas térmicas da Terra, da página 187 até a página 190. Por que nos polos faz tanto frio? Por que o Brasil é um país de climas quentes? Devido à esfericidade da Terra, os raios solares incidem mais diretamente na região equatorial, nas regiões polares, a inclinação dos raios solares é maior. A partir daí, podemos concluir que nas áreas próximas ao Equador é mais quente e nas regiões polares é mais frio. Observem aí o gráfico. Quais são as zonas térmicas da Terra? A Terra possui 5 zonas térmicas: a zona tropical, zona temperada norte, zona temperada sul, zona glacial ártica e a zona glacial antártica. Temos aí uma atividade para vocês responderem, não é? Para vocês fazerem a esfera. E aí, passamos à localização no tempo. Os meridianos também nos auxiliam na determinação da hora em qualquer ponto da Terra. Lembram que na aula passada falamos sobre os meridianos e os paralelos, que os paralelos e os meridianos definem a localização na Terra? Se o nosso planeta estivesse parado, logicamente, em qualquer lugar do mundo, a hora seria a mesma, mas devido ao movimento de rotação da Terra, é possível a sucessão de dias e noites. Sabemos que a Terra leva aproximadamente 24 horas, mais precisamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para dar uma volta completa em torno do seu eixo imaginário, e que a circunferência terrestre mede 360 graus. Então, vocês vão fazer a leitura do texto. Tem também falando sobre as diferenças na hora padrão do mundo, não é verdade? Meio-dia em Brasília corresponde à hora padrão em outros lugares.
como Amsterdã, que é 16 horas, Nova York, 10 horas. Temos aí também um mapa do fuso horário, onde vocês vão responder a atividade. Tem falando também sobre os fusos horários do Brasil, que devido à sua enorme distância no sentido leste-oeste, que é aproximadamente 4.320 quilômetros, e a presença de ilhas oceânicas, como a ilha de Trindade e o arquipélago de Fernando de Noronha, o Brasil possui 3 fusos horários, sendo 2 na parte continental e 1 na parte oceânica. E todas as horas do Brasil estão atrasadas em relação à GMT, porque nosso país está totalmente localizado a oeste do meridiano de Greenwich. Observem o horário de verão no Brasil, que no momento não temos mais, não é? Era instituído o horário de verão e no Brasil eram 3 horários diferentes. Vocês vão responder a atividade aí a respeito dos 3 fusos horários do Brasil. Essa atividade também é para entregar até a página 191. E a página 192, também uma cruzadinha para vocês responderem, pessoal. Gente, qualquer dúvida sobre as atividades, podem me mandar mensagem, tá bom? Podem perguntar.